Então agora eu vou deixar a minha filha, que também é mãe, né, ministrar para a gente hoje. O nosso tema hoje é o que a Bíblia diz sobre filhos, né? É melhor uma mãe falar sobre isso. Você é uma filha incrível, você é uma mãe incrível, você é uma profissional incrível. Tá bom assim, não? Tá bom. Não. Poxa, eu falei pra ele, você não falou de mim. Adoro. Quando a gente fica mais velha, a gente tem liberdade de fazer umas brincadeiras que a gente não tinha antes com os nossos pais. Feliz Dia das Mães. Difícil falar, sempre me dão temas difíceis aqui, temas sensíveis, né? Temas sensíveis. Ainda mais num dia como esse, que é um dia muito especial, mas é um dia que, como meu pai falou, ele evoca muitas emoções. Não é verdade? Tem pessoas aqui que já perderam suas mães, né? As mães já estão com Jesus, outras as mães estão longe, outras não têm esse contato. E tudo bem você se sentir assim hoje? Talvez você pense, eu gostaria de ter sido uma mãe diferente. Eu gostaria de ter tido um relacionamento diferente. E isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Nós somos tão finitos e mas, graças a Jesus, Ele é essa pessoa que consegue redimir tudo que a gente sente, consegue dar um significado e um propósito para o que acontece conosco. E eu creio que isso é uma dádiva incrível de nós podermos estar aqui vivendo neste mundo tantas aflições, mas sabendo que Ele venceu o mundo. Por isso Ele diz, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E o nosso destino final é habitar com Ele e com as pessoas, com os nossos irmãos e a nossa família para sempre. E o Senhor me deu essa frase para começar aqui, que é: não se entregue à sua dor, mas entregue a sua dor ao Espírito Santo. Esses dias eu estava preparando essa palavra e eu fui tomada por um choro incontrolável na quinta noite. Eu falei, por que eu estou chorando? Eu não conseguia achar motivos para eu estar chorando. E o Senhor falou para mim, você está sentindo o meu coração, que é o coração, é o choro pelos meus filhos que estão perdidos. O coração de Deus Pai é um coração assim. A gente vê tantas ilustrações na Bíblia. Jesus mesmo falou, Israel, eu queria te acolher, como a galinha faz ali, né? É esse coração terno. E eu ouvi a palavra filha, hoje eu choro por desconexão. E nós estamos vivendo um tempo onde a gente tem muita desconexão. E é tão fácil a gente se desconectar. Você mesmo agora pode pegar o seu celular e se desconectar desse momento, não pode? Você pode. Então hoje é muito fácil a gente se desconectar. Às vezes a gente está sentado comendo com amigos e nós pegamos e desconectamos. Estamos conversando com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, e a gente se... Não é verdade? Ou sou só eu? Acontece só comigo. Mas o choro da desconexão
que eu quero falar aqui com vocês hoje, que nosso Pai é um Pai que restaura conexões. E talvez você sinta muita dor por essa falta de desconexão. Mas entregue essa dor ao Espírito Santo, não se renda à dor. Mas entregue ela ao Senhor. Amém? Então, o nosso tema é o que a Bíblia diz sobre filhos. E eu queria deixar aqui com vocês, gente, eu acho que ou eu não liguei ou eu não sei usar. Talvez os dois. Acho que agora eu liguei. Eu queria deixar aqui com vocês algumas indicações de livros. Sabe, uma coisa que marcou muito a minha vida foi que eu vi os meus pais lendo sobre educação. Isso era uma coisa que transmitia segurança para mim e transmitia eu te amo, porque eu estou lendo para eu me aperfeiçoar em te ensinar, né? Então, eu vejo que não é interessante para as pessoas leitura, é difícil ver as pessoas tirando foto de indicação de livro, eu acho interessante isso. Mas é uma coisa que a gente tem que voltar a esses hábitos, sabia? Nós precisamos nos tornar pais e mães melhores. Posso ouvir um amém? E isso envolve também a paternidade, a maternidade espiritual, porque o Senhor nos chamou para sermos pais. Este é o caminho de maturidade que a gente vê lá em 1 João também. Filhos, jovens, pais. Então, esses dois livros aqui são livros escritos por... eu gosto de ler livros que são autores brasileiros, que eu acho que eles trazem uma maneira de se falar que é bem mais acessível, às vezes, à nossa cultura, que é a Jornada Infantil Bem Formada e O que Deus Espera dos Pais. 2 excelentes livros. A linguagem do amor das crianças e dos adolescentes. Sempre é tempo para aprender sobre isso. É tão simples, mas a gente esquece tantas vezes. Vocês falaram sobre isso, né? Sobre os casais. As crianças são... Deixa eu falar uma coisa que às vezes a gente esquece. As crianças e os adolescentes são seres humanos. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente quer tirar deles o direito que eles têm. Eles têm o direito de ter uma educação melhor, mesmo que você não a tenha recebido. Amém, queridos? Eles têm direitos, eles têm vontades, eles têm limites. Eles são pessoas. Amém? E esses dois aqui, esse aqui eu falo que deveria ser obrigatório para todo mundo. E eu queria falar com os pais de filhos adultos também. Quem aqui é pai de filho de maior de 18 anos? Deixa eu ver. Yes. Você ainda é pai e mãe. Quem já tem filhos casados aqui? Deixa eu ver. Também é pai e mãe ainda, continua sendo, né? Pai e mãe. Que é a paternidade bem resolvida, e Escolha Ser Filho, do pastor Fabiano Ribeiro, aqui da pastora Leila Paz. Ame Seus Filhos Intencionalmente, que é um livro incrível, fala sobre limites, também criança e adolescência. O cérebro da criança e o cérebro do adolescente, para você entender as mudanças que estão acontecendo na vida aí, na biologia do seu filho, né? E essa aqui, gente, é uma coleção para educação sexual, tá? Escrita por uma... Eu esqueci o nome dela, gente. Eliane Mello, né? E eu tenho isso. São 6 livros que você pode começar a partir dos 3 anos. Tá? A partir dos 3, 4 anos. Ele é um livrinho que você faz junto com a criança. Então, aqui você ensina a se limpar. Você ensina a cuidar da sua higiene íntima. Ensina você a não deixar ninguém te tocar. Ensina como você já fala sobre pornografia de uma maneira bem... É normal você ver a foto de uma pessoa sem roupa? Lembra até hoje, a gente falando isso, né, com os meninos. Então, desde os 3, só que aí ele vai crescendo até que ele chega no último, que lá pela idade dos 10, 11 anos, né? Então, é uma coleção de livros, de 6 livros. Então, assim, a educação sexual é responsabilidade de quem? De quem? De quem? Amém? Muito bom. Então, vamos lá. Eu falei para o Senhor que falar sobre filhos tem 99 mil caminhos para se dizer.
E aí eu falei, Senhor, qual que é o centro daquilo que o Senhor quer que a gente converse sobre hoje? E Ele falou, aprendendo e ensinando a ser manso e humilde de coração. Então esse é o tema daqui que eu vou trazer aqui para vocês. Sabe, queridos, a educação é relacionamento, né? Para você educar, você precisa aprender. Sabe, Jesus, Ele quer que a gente seja aperfeiçoado. Ele disse isso, né? O Pai vai nos aperfeiçoar até o dia da volta. Então, quando a gente para de aprender, a gente está atrasando esse desenvolvimento que Ele tem para nós. Nós somos chamados para aprender continuamente. E Jesus disse, venham e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E eu falei, Senhor, quem sou eu para falar com os pais? Eu sou mãe do Benício, tem 10 anos. O Matias completa 9 anos ainda esse mês. Trabalho há mais de 15 anos com crianças. Mas ele falou assim para mim, eu quero que você fale porque você é filha. E qual é a importância disso, queridos? Quem aqui é filho? Não, se alguém não é filho aqui, é ET, né? Extraterrestre. Deixa eu ver, quem é filho? Ui! Nasceu de alguém é filho. E também, se você nasceu de novo, também é filho. Por quê? Quando a gente fala sobre pais e filhos, a gente não está falando só apenas sobre uma questão dentro de casa. A gente está falando mais uma vez sobre que Deus chamou os seus filhos para fazer, que é gerar e cuidar da próxima geração. Amém? Então é sobre isso. Vamos lá. Essa aqui é uma fotinho da minha família. E eu tenho muita alegria em dizer que nós somos uma família imperfeita. Hoje eu deixei minha casa, falei, meu pai, então ninguém pode entrar. Se entrar, a minha mãe vai interditar, se ela for lá hoje. Os meus filhos ontem começaram a passar mal hoje de manhã. Aí é a vida da realidade, né? Você vai, pá, tudo aquilo que você fez não deu certo e tal, não sei o quê. A vida não é assim? A vida é assim. Ela funciona assim. Nós somos imperfeitos. Mas o que a Bíblia diz sobre filhos? Vamos ler juntos Salmo 127:3? Os filhos são uma recompensa que Ele dá. Filhos são presentes. E, sabe, isso está se perdendo muito. Demais. Inclusive, você gerar alguém espiritualmente, você cuidar de alguém, isso está se perdendo. Ninguém mais acha que é um presente. Não é verdade? Acha que é um cansaço, é um peso, um incômodo, né? Mas os filhos são um presente. A gente está falando aqui qual é o padrão da Bíblia sobre filhos, uma herança. O que você faria se eu falasse para você agora, você acabou de ganhar uma herança? Nossa, que peso! Ai, isso. Acho que não, né? Você cuidaria com carinho, zelo, responsabilidade? Herança é algo precioso. Herança é algo que você não pode tratar de qualquer forma. É interessante que, quando a gente lê a parábola do filho pródigo, a gente também tem um contexto de herança ali, né? E o pastor Fabiano fala isso nesse livro dele, do Paternidade Bem Resolvida, que primeiro o filho pediu a herança, depois ele saiu de casa. O que isso significa? Primeiro, houve uma desconexão emocional, de coração. O primeiro passo dele foi falar, você me dá minha herança? Aí o pai falou, tô. E depois que ele fez, ele saiu. Para fazer o que ele quisesse com aquilo que ele tinha recebido. O filho não estava mais conectado ao coração do pai. Ele queria o que o pai podia dar para ele.
Mas ele não queria mais a presença. E isso é o mais importante numa educação. É que o seu filho deseje a presença. Não somente sua, mas principalmente do Pai Celestial. Porque o nosso trabalho como pais é guiar para que eles se conectem com o Pai. Então, e hoje isso vai se repetindo. Você consegue perceber isso? Você viveu isso? Talvez você tenha vivido essa desconexão com sua família. Primeiro desconecta emocional, depois desconecta fisicamente. Tem muitos jovens que querem casar porque querem sair do convívio físico, daquele ambiente que lhe gera dor. É para ser assim, gente? Era para a família ser assim? Não era. Sabe, a presença do filho na nossa vida não é só para que ele seja cuidado, mas é para que você também seja transformado. Como ferro ao ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Qualquer relacionamento que não gera transformação, tem alguma coisa que está errada aí. Isso sempre aprendi muito com a minha mãe. Quando eu ia selecionar, aprender a fazer amigos, os amigos que ia manter na minha vida. E ela me falava muito assim, o que esse amigo gera em você e o que você agrega na vida dele. Porque tem que ter transformação. Se você quer fugir de relacionamentos que te transformem, e aqui não é só a maternidade, a paternidade, algo que a gente precisa olhar para dentro do nosso coração. Porque o Senhor nos chama para o caminho de maturidade. E eu quero ler com vocês, então, aqui. Ali não dá para ler, mas aqui dá, não tá bom. O texto de Mateus 11, que é o texto que Jesus está falando sobre isso. E é interessante que ele começa naquela ocasião, né? O contexto aqui é, os discípulos de João Batista estavam, no começo do capítulo 11, começaram a perguntar para Jesus se era ele mesmo o Messias. Eu imagino eles, um tempão, ali com João, preparando o caminho, sem saber quem era, se realmente Jesus era aquela pessoa que João estava falando. Depois disso, ainda no capítulo 11, Jesus entra no confronto com os fariseus, que questionavam João Batista, porque ele fazia jejum, e ele tinha uma vida mais isolada, e depois eles criticavam Jesus, que se sentava para comer ali, com os pecadores. E era como se nada agradasse aquelas pessoas, nenhuma expressão do que era realmente o reino de Deus agradasse. Então Jesus começa a falar sobre a condenação das cidades que presenciaram muitos milagres, mas não se arrependeram. E depois de tudo isso, Jesus então fala, naquela ocasião, imagina como estava o coração dele. Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondestes essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelaste aos que são como crianças. Eu acho incrível Jesus falar sobre isso nesse contexto, de briga, de discussão, de quem é o maior, de quem que manda no quê. Ele bota de novo a referência. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolheu revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Você não acha que a gente está precisando de descanso para a alma no tempo que nós estamos vivendo? Mas demais. E Jesus aqui deixou claro: deixem que eu lhes ensine. Veja que há uma
permissão aqui que quem tem que dar? Quem tem que dar? Fala, eu. Eu preciso dar. De aprender com o coração manso e humilde de Jesus. Que não é popular, Karina. Já estou avisando. O coração de Jesus não é popular na nossa sociedade. Sabe, é preciso aprender para a gente poder ensinar. Mas será que hoje as nossas famílias são esse lugar? O que é manso? O que é humilde? Manso, segundo o dicionário, significa alguém calmo, tranquilo, que não é agressivo ou violento. Também pode se referir a alguém que age com suavidade, sem impulsividade, que tem domínio próprio. No contexto bíblico, ser manso é não reagir com dureza também diante das provocações ou injustiça, mas escolher responder com paz e amor. E humilde? Já humilde é aquele que tem humildade, ou seja, reconhece as suas limitações, que não é arrogante, que não se coloca acima dos outros. A humildade bíblica está ligada à obediência e à submissão a Deus, reconhecendo que tudo que temos e somos vem dele. A gente acredita que a maternidade é como se você já nasce, você já é mais do que aquela pessoa que está ali com você. Mas uma coisa é autoridade, a outra coisa é quando você precisa de um autoritarismo. Amém? São coisas diferentes. A humildade passa por você reconhecer que você não sabe. E isso é uma dificuldade, muitas vezes, dos pais. Que é poder dizer para o filho, eu não sei. Eu preciso aprender para eu te ensinar. Vou pesquisar, vou perguntar. Porque nós não precisamos saber tudo, queridos. Mas nós precisamos manter este coração de mansidão e humildade. A mansidão eu nem vou falar, porque alguém vai me jogar uma chinelada aqui, né? Porque é muito mais fácil a gente gritar do que a gente conversar, não é verdade? Para mim é. Não tenho nenhum problema em admitir. Ontem aconteceu uma coisa em casa, né? Quando eu vi, eu já estava gritando, eu falei, mãe, Gabriela, segura essa boca, menina, você já está nervosa, já aqui, porque minha cabeça estava em outro lugar, que é sempre assim, né? Cabeça está aqui, ó, aí a criatura vem fazer um negócio aqui, ó. Aí até você conciliar a cabeça com o que ele está fazendo, com o que você vai falar, com atitude. Se você já falou 1000 vezes, ele não, né, não te ouviu. Mas como a gente precisa aprender com Jesus, amém? E ainda bem que a gente pode aprender com Jesus. Porque o domínio próprio, ele vem do Espírito Santo. Então, quando Jesus afirma que é manso e humilde de coração, ele está dizendo que ele não é dominador nem opressor. A sua casa não é para ter um ambiente de domínio. Oi? Som. Som, foi. Nem de domínio e nem de opressividade. Inclusive, não é para os filhos dominarem a casa. Porque o que acontece também quando um pai e uma mãe é omisso, a criança domina a casa. Quem precisa ser a palavra final e o cerne é Jesus Cristo. Porque não adianta também a gente ser extremamente ali. E a criança toma esse lugar. Quem tem autoridade são os pais, dada pelo Senhor. E é de acordo com o Senhor que nós devemos educar os nossos filhos, não com aquilo também que nós achamos que devemos fazer. Então, queridos, acessível, compassivo, gentil, disposto a carregar os fardos conosco, é esse tipo de caráter que ele nos convida a aprender e imitar. E isso vem do interior. Isso minha mãe repetia tantas vezes. Para nós, minha irmã não está aqui, que a neném dela passou mal também essa noite, mas quantas vezes assim, sempre é, o que está no seu coração? O que está no seu coração? O que está no seu coração? Fazer muitas perguntas.
para que a gente possa entender realmente o que está causando aquele comportamento. Porque o comportamento é algo externo, mas ele é motivado por alguma coisa que está aqui? Ou com você não é assim? Conosco é assim. Acessível, compassivo, gentil, disposto a carregar os fardos. Pergunte se você, faça essa pergunta para você mesmo. Eu estou disposto a carregar os fardos do meu filho? Adolescente? Eu estou disposto a ser acessível, a ter compaixão? Eu falo, é mais difícil às vezes a gente ter compaixão de quem está na nossa casa, às vezes que a gente conhece tantos defeitos, mas é preciso ter compaixão dentro de casa. Gentil. Se nós não formos curados e restaurados como adultos, do que nós recebemos dos nossos pais, familiares, nós não vamos conseguir amar como se deve os nossos filhos. Nós precisamos receber cura para oferecer cura. Por que eu falo isso? Porque às vezes tudo isso que eu estou falando, para algumas pessoas falar, ok, mas eu não sei praticar. Ok, mas eu recebi uma coisa tão diferente que quando eu vi eu já fiz. Certo? É assim que acontece. A gente repete. E aí essa frase do pastor Fabiano, desse livro que eu falei para vocês que é muito bom, só vence quem tem coragem de olhar o que de fato a nossa família nos proporcionou. E aqui a questão não é apontamento de culpa, mas é de recebimento de cura. Amém? Mas a gente precisa ter clareza de algumas coisas que nós recebemos, para que a gente possa então falar assim, ó, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu vou manter. E isso aqui eu vou aperfeiçoar. Mas é preciso ter essa clareza. Enquanto os adultos evitam se cuidar, se tratar, ter amigos, buscar ajuda, ficar num relacionamento que realmente proporcione isso, essa cura ela se alonga e quem paga o pato são os filhos. Eu estou falando alguma coisa que é mentira aqui, vocês podem me ajudar aqui, mas é uma realidade. Então, a gente precisa aprender a ter esse coração para representar o coração de Abba Pai para os nossos filhos. O primeiro contato que seu filho tem com Deus é aonde? Em casa. Às vezes aqui o trabalho que nós temos na igreja é conseguir ressignificar Deus. Para as crianças, para os adolescentes que têm uma mentalidade de um Deus muito punitivo, um Deus que não se interessa, um Deus que não está nem aí para os meus desejos, um Deus que não me ouve. Porque isso é modelado pelos pais. Então eu queria contar para vocês 5 pontos aqui, para a gente ensinar o coração manso e humilde de Jesus. E aqui eu fiquei muito feliz que muito daquilo que eu tinha anotado estava naquele vídeo, Gu, que você me mandou. E foi tão legal que foi uma confirmação daquilo que o Senhor quer falar conosco. Primeiro, vida de devoção. Você precisa dar uma imagem para o seu filho de um relacionamento com Deus que seja apaixonante. Ele precisa guardar o amor e a autenticidade da sua vida com Deus. Quero dizer para vocês que as crianças e adolescentes são ótimos em reconhecer hipocrisia. E a hipocrisia é uma coisa que cria um abismo geracional. O que é hipocrisia? Aqui na igreja, Cíntia, eu te amo, você é uma filha maravilhosa. Olha minha filha como ela é linda, que não sei o que. Chega no carro. Plau. Amém? Já falei que era difícil, então. Hipocrisia que muitos pais fazem também. Falam mal dos chefes, falam mal da liderança, falam mal dos pastores, falam mal de todo mundo. Aí na vez do filho de ser adulto e jovem, você está reclamando muito, menino. Você precisa trabalhar. Você precisa estar no celular.
Você não sabe, tem que submeter. Estou falando mentira? A semeadura tem um preço. Ela tem um preço. Então, a vida de devoção passa por todos esses pontos. Oração e leitura, ensine-os a fazer devocional. O que é fazer devocional? Você pegar a sua Bíblia, um caderno, ter um tempo de oração, ler um versículo, anotar aquilo que você entende, fazer a sua lista de pedidos de oração, a lista de intercessão. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, não adianta dar a mão no tó. No começo, você precisa ficar junto com Ele. Faça a sua devocional junto com a dele. Coloque um louvor, ensine a adorar. Amém? A gente precisa ter essa vida devocional. Busca pelo Espírito Santo, pelo agir sobrenatural. Quando acontecer alguma coisa, que a primeira resposta seja a oração. Comunhão e verdadeira vulnerabilidade com o corpo de Cristo, a igreja. Eu já vi meus pais passarem por diversas situações muito difíceis. Mas eu nunca vi. Na nossa casa, sentar para falar era uma coisa assim. Não. Era sempre assim, o que eu posso fazer para resolver essa situação? O que eu posso fazer para servir melhor? O que eu posso fazer? Né? Que a minha mãe, a gente fala, às vezes eles falam, nossa, você tem uma família, só nós sabe os perrengues que a gente passa. Mas assim, eles pagaram muito, eles semearam muito para isso. Então, eram verdadeiramente vulneráveis. Quantas vezes eu via amigos da nossa casa, né? Muitas vezes. Eu me lembro de uma situação que eu passei difícil, eu tinha uns 13 anos, muito difícil. Meu pai convidou o tio Osmar e a tia Anice para ir em casa orar por mim. Aquilo ficou gravado na minha mente. Porque a gente compartilhava isso em família. Quem não conhece o pastor Osmar vai conhecer, que ele vem, esse mês que ele vem aqui, né? Entendeu? Então, assim, é ser vulnerável com o corpo de Cristo. É estar conectado com o corpo. Seu filho precisa ver isso. Relação com o dinheiro. Vixe. Seu filho precisa aprender os pontos básicos de uma administração dentro da sua casa. Ter um relacionamento saudável com o dinheiro. Haver a generosidade do pai e da mãe. Porque o reino de Deus, na parte das finanças, tem como um dos pilares a generosidade. Então, se ele não vê, como que a gente cobra depois, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Compromisso com o ID, que é o chamado do evangelismo. Quer falar de Jesus. Mas não é aquela coisa assim, seu amigo vem com o problema da escola, você falou de Jesus para ele? Aí eu falo, mas eu não queria falar sobre isso, mãe. Ele fez um problema aqui para mim. Está falando para eu falar de Jesus. Não é isso. Mas é assim, você pode falar, vamos orar por quantas pessoas aqui da sua sala para a gente orar? Ajude ele a convidar para a igreja, ajude a convidar para a célula, mas orar, interceder, entendem? Mas lembra, faz junto. Não adianta você sair daqui com uma lista de cobranças, não é isso. É o relacional. Está dando para entender isso? É o fazer junto. Pai, eu vou ter que correr aqui. Eu falei para você que é difícil esse tema. A gente está brigando em púlpito, gente. É coisa linda. 2, seja um modelo de arrependimento e perdão. Peça perdão para o seu filho. Se arrependa de verdade. Mude de atitude. Pais, não irritem os seus... Esse texto está na Bíblia, gente. Fala para o seu irmão, esse texto está na Bíblia, hein? Está na Bíblia. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.
Você sabe o que irrita teu filho? Agora silêncio, silêncio. Deuteronômio 6. Passa para mim, Isaac, por favor. Que todas essas palavras que hoje lhe ordene estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, uma vez dá, 2 vezes dá, 3 vezes dá. Não, gente, é o resto da vida, tem algumas coisas. Coisa que eu sento lá na mesa do meu pai, ele olha para mim e eu falo, sim, eu sei. A gente fala sobre isso há 10 anos. Mas eu já dei alguns passos. Com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É na vida comum do lar. É na vida comum do lar que a gente ensina Jesus para os nossos filhos. Minha mãe tinha um hábito que assim, tocava a música na minha casa o dia inteiro. Certo? Nós somos da época do cassete. Eu peguei o disco. O disco, o cassete, o CD, o MP3. E todas essas épocas, a gente não tinha muita coisa, mas tinha um negócio que tocava música na nossa casa, não era? Eu lembro daquela vez que você comprou aquele que roda, lembra, pai? Você punha o CD, aí ele rodava o outro CD, né? Nossa, os adolescentes acho que nem sabem o que é isso, né? Então, tinha louvor o tempo inteiro. Minha mãe estava cozinhando, até hoje, né? O que ela está fazendo? Está cantando. Isso ensina, queridos. Foi por ouvir as músicas que eu aprendi muitos textos da palavra. Porque eles sempre foram muito criteriosos com o que eles ouviam também, né? Não se entrava qualquer coisa. E quando se entrava em inglês, sabe o que meu pai fazia? Você lembra, pai? Você traduzia todas as músicas para a gente entender o que a gente estava cantando. Ele tinha muitos afazeres, mas ele dedicava esse tempo. Eu me lembro até hoje do primeiro CD secular que ele me deu, né, que eu queria muito ouvir de uma cantora. Você não lembra? Eu lembro. Ele checou todas as letras antes dele me dar. Já estava aberto, o CD estava encadernadinho lá, ele tinha lido. Isso é cuidado. Eu tinha 16 anos. Isso é amor. Né? Então, é na vida comum do lar. Inclusive, aos pais adultos. Continue pedindo perdão para os seus filhos. Se você se lembra de alguma coisa que você vê que está impactando o seu filho, ou até que você vê ele repetindo o que você está fazendo, fale. Fale. Continue e não desista. O terceiro ponto, fuja do legalismo e do perfeccionismo. Pais legalistas não criam filhos piedosos. Essa frase é do Dr. Crawford Loritz. Ele é já um professor, né? Ele trabalha com gerações, ele já é um senhor lindo ouvi-lo. O legalismo, o que é o legalismo? É aquilo, a salvação é pelas obras, né? Você tem que fazer para você merecer. É muito fácil ser pai legalista e mãe legalista, é muito fácil. Não fez? É difícil às vezes exercitar a graça e saber o equilíbrio de tudo isso. Mas o que se traduz em você guiá-lo, ele a Jesus, fuja do legalismo e do perfeccionismo. O problema do legalismo é que ele tira o foco da obra de Jesus na cruz, que é baseada na graça, e coloca o peso da salvação da santidade nas mãos do ser humano. Isso cria um cristianismo frio, julgador e baseado em aparência. Filhos de pais legalistas, inclusive de pais espirituais, né, de um ensinamento, eles se tornam muito frustrados com a igreja. Extremamente frustrados com a igreja. Não conseguem ter um relacionamento... Porque se vê um irmão pecar, acabou. Não consigo me manter na igreja, não consigo... Porque foi trabalhado sempre no legalismo, não foi ensinado a graça, o perdão, a reconciliação. São ávidos críticos de liderança. Tome muito cuidado com isso, meu irmão.
Como dizia a minha avó, o nosso teto é de vidro. 4, deixe-os lidar com as consequências. A consequência é um presente. Se você não permitir as consequências, você está causando uma erosão no caráter do seu filho. Eu vejo uma tendência muito grande. Quando é pequeno, tira todas as... não sabia o que estava fazendo. Não sei o que, não sei o que lá. Aí vai aumentando às vezes. Aí é uma consequência exagerada por aquilo que a criança fez. Ou aquilo que o adolescente fez. Então, é preciso ter muito equilíbrio com as consequências. Mas elas precisam existir. A consequência não é castigo. A consequência não é você vai ficar no seu quarto, você não vai na igreja. A consequência é o resultado daquele ato que ele fez. Então, ele quebrou um copo. De acordo com a idade, ensine-o a participar da limpeza. Acabando com o caráter dele, se é o burro, nada para na sua mão. Você tem mão de alface? É assim? Umas memórias estão surgindo na mente agora, né? Não é assim que a gente trabalha a consequência. É a consequência equilibrada. A gente não tem tempo para falar isso hoje com a idade e com aquilo que ele fez. Libere gradualmente os seus filhos. Isso é difícil para as mães. O ápice do amor é a liberdade. Isso foi Deus instituiu. Para que nós aprendêssemos a amar em liberdade. Não submeter porque eu quero. Obediência porque eu amo. Isso é trabalhar o caráter. E para isso você precisa ir liberando o seu filho. De acordo com o crescimento dele. Para que ele faça as coisas que ele consegue fazer. Não faça por ele algo que ele já sabe fazer. Ensine-o a aperfeiçoar isso. Ensine-o a aperfeiçoar isso. Né? Ensine-os responsabilidades. Mas lembre que a capacidade cognitiva, racional de tomar decisões sábias, só está pronta ali no cérebro aos 25 anos. Por isso que é ensinando no caminho. Por isso que o filho não entra na faculdade e agora se vira. Não é assim que a gente faz. A gente está junto com ele. Amém? É importante que a gente lide com isso. Permita que eles ajudem em casa. O amor coexiste com limites, mas não com controle. Você controla o seu filho. A ideia é que ele saiba o que fazer quando você não estiver ali com ele. Então isso não é controle. O amor não é controle. O amor é a gente colocar limites, ensinar limites. Mas não controlar. Você fez, né? É por isso que aconteceu. Você fez o que eu falei para você não fazer. Isso ajuda? Ajuda você para mim? Não ajuda. Viu? Se você falar isso para mim, eu vou falar, me ajudou. Crie uma autoestima equilibrada. Ensine-os a nomear sentimentos. Eu trouxe um livro aqui, não dá tempo de mostrar, mas se chama Emocionário, é um dicionário de emoções. Às vezes nós adultos, a gente acha que tudo é tristeza, raiva. E tem frustração, tem a ira, tem a irritação. Ensine-os a nomear para que eles possam lidar com elas. Está fazendo sentido, gente, para vocês? E o 5. Ensine-os a pensar e a descobrir o que Deus colocou dentro deles. Honre o que o seu filho carrega. O que é isso, Gabi? Seu filho carrega algo de Deus para essa geração. Seu filho não nasceu em 1940. Seu filho não nasceu numa época em que não existia celular. Então ele precisa ser educado a lidar com o celular. Mas honre aquilo que ele carrega. Dê a ele a liberdade de ouvir o Senhor sobre o que o Senhor tem para a vida deles.
de descobrir o que Deus tem para a vida deles. Isso a gente faz desde pequenininho. Lá em casa a gente faz os dias do profético, onde a gente ora e desenha aquilo que o Senhor está falando uns para os outros. Aí a gente entrega os desenhos, a gente entrega as palavras. Isso a gente faz desde pequenininho, a gente honra aquilo que eles carregam, queridos. Ajude-os a entender que eles precisam ser o que Deus quer que eles sejam. Não o que você ou eu queremos que eles sejam. A nossa capacidade é muito limitada. Mas o Senhor sabe o que Ele colocou dentro deles. Pergunte para o Espírito Santo, o que meu filho carrega? Qual é o propósito? Por que o Senhor me deu esse nome? Quando a gente for colocar os nomes, né, nós oramos. Eles carregam algo. Lembra, eles são presente do Criador. Essa frase me marcou muito aqui. Você nasceu para o seu momento na história do mundo e não para o meu momento. Isso é o Dr. Crawford falando, ele já é um senhor. Você nasceu para cumprir a declaração de Deus sobre você no momento da história que você ocupa agora. E o seu filho no dele. É importante discernir isso. É muito injusto você falar para ele assim, comparar a sua infância com a dele. Mudou tudo. Mudou demais, gente. Seja vulnerável em dizer o que você errou. Porque os erros normalmente eles são muito parecidos. Seja vulnerável. Mas se eu fosse você, eu nunca ouvi isso do meu pai e da minha mãe. Isso eu posso dizer, eu nunca ouvi. Na minha época, na sua idade, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi. Até hoje, eu nunca ouvi. Porque isso é injusto. Não traga uma comparação para ele. Ele não tem nem maturidade para entender. E ele está vivendo uma época diferente. Ele está vivendo o agora. Assim como a gente também deveria estar vivendo o agora e não o que a gente fez. O Matias esses dias falou assim para mim: mãe, eu quero trabalhar com sistemas criativos. Para quem não sabe, Davi trabalha com sistemas, modelagem de sistemas, né? Ele, meu pai, e eu trabalho na parte de criação. Mas quando ele falou isso, sabe por que eu fiquei feliz? Porque ele tem vontade de trabalhar. Eu não fiquei feliz porque ele vai fazer, não sei o que ele vai fazer. Mas porque eu estou ensinando para ele que trabalhar é bom. Porque também é uma geração que não quer, né? Não quer mais compromisso, não quer trabalhar. Quem modela isso, gente? São os pais. Nós modelamos isso. Como é bom ser produtivo, como é bom servir a sociedade. Como é bom você representar Jesus numa sociedade corrompida. Isso é bom, isso faz parte. Que Ele tenha prazer em trabalhar, em ouvir a sua oração por Ele. E aqui já para o final, desculpa aqui, gente, eu sei que é muita coisa, tentei ser o mais. Traga o som do céu para dentro da sua casa. Não traga outro som. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você vê, com aquilo que você fala. A atmosfera da sua casa é sua. Não é do pastor, não. É sua. Cuidado com a reclamação. É que eu quero compartilhar com vocês 2 palavras proféticas que o Senhor colocou no meu coração para a igreja. Preste muita atenção nisso. E isso também, mais uma vez, todos somos chamados a sermos pais de gerações. Pais que se casam novamente e abandonam os filhos. Eu vi no meu coração um clamor sobre injustiça. Ou que entram em um relacionamento com uma pessoa que já tem filhos e lidam como se isso fosse um mero detalhe.
A palavra de Deus para você que está no segundo casamento em diante permanece a mesma. Não existe ex-filhos. Os pecados continuam os mesmos. O Deus continua o mesmo. Então Deus trata muito sério essa questão dos filhos, da injustiça. E outra coisa, queridos, é sobre a idade das crianças nas redes sociais. Falo isso com muito amor e temor. Eu tenho 2 meninos. Mas a idade para se entrar nas redes sociais hoje, até hoje, é 13 anos. Certo? E quando seu filho precisa mentir para entrar numa rede social, depois ele vai ser impactado por anúncios que estão buscando a idade que ele colocou lá. Você sabia disso? Eu trabalho com marketing. A gente escolhe a idade que a gente quer que apareça. Graças a Deus eu não trabalho com nenhuma porcaria. Nunca trabalharei. Mas ele pode ser impactado por um anúncio que é para 18 anos. Porque ele mentiu a idade quando ele entrou. Isso é dentro de casa que a gente aprende, queridos. Isso é amor. Mas a gente não faz, você não vai fazer e pronto. A gente chama para uma conversa. A gente explica. Uma vez eu mostrei para os meus filhos, nós mostramos, né? A seriedade do uso das telas. Porque que eles viram um especialista falando. Eles não são burros. Terminou o que eles falaram? Não, eu não quero então isso aí para mim. Traga eles para uma consciência. Ensine os seus filhos a pensar. E a última aqui, que é essa aqui. Eu coloquei em aspas porque isso foi algo que eu ouvi, eu anotei. O Senhor me deu essa palavra dia 29 de março do ano passado. E eu sempre pergunto para o Senhor, quando é que eu devo entregar isso? Primeiro é sempre para mim, com certeza. E Ele me lembrou dessa palavra. Que diz assim, esta nova geração de mães e pais reclamam de gerar e perdem a oportunidade de ver que dou a eles a chance de darem a sua vida e se esvaziar para que outra vida cresça, como meu filho fez. Quando eu ouvi isso, eu caí de joelhos, eu falei, como é verdade? Quantas vezes eu luto para eu não me esvaziar? E mais uma vez, isso não é só para os pais e mães biológicos, é para todos nós. Eles estão perdendo a alegria que lhes está sendo proposta diariamente, pois estão reclamando da oportunidade que dei a eles e se sentem perdidos quando eu os estou dando a oportunidade de encontrarem em mim para um propósito muito maior. A alegria está à mesa. Escolham a alegria e não a reclamação. Eu quero também. Eu quero isso para mim. Eu quero escolher a alegria da mesa e não a reclamação. É hora de a gente intencionalmente buscar essa real conexão e aprender a ensinar a sermos mansos e humildes como Jesus. Essa foto é linda, que ela mostra uma conexão de gerações aqui. É hora da gente parar de reclamar, da gente abraçar a alegria que nos está sendo proposta nesse momento da nossa vida. Porque filhos são presentes. Filhos são presentes. E quando a gente vê por essa perspectiva, tudo começa a mudar na nossa vida. Amém. Obrigado, filha. Obrigado. Vamos ficar de pé, irmãos. A Gabi à noite vai pregar de novo essa mensagem, ela vai ter mais tempo. Mas nós queremos aqui nesses 5 minutos finais vamos tornar isso prático. Gustavo me lembrou aqui também, e eu também era uma coisa que estava no coração. Gustavo trabalha com adolescentes, jovens, né? Ali com as crianças. Eu trabalhei com as crianças. Sabe aquele seu filho ideal? Meu filho tem que ser isso. Meu filho tem que ser isto. Meu filho tem que ser isto. Basicamente o que você disse o seu filho tem que ser o presente que Deus deu para você, para ele ser. O seu filho que não mora mais com você
O seu filho agora que está com a esposa, porque você não está mais casado com a mãe deles, continua sendo filho, continua sendo filha. Você que recebe na sua casa um filho, que foi da sua esposa ou do seu marido, mas está na sua casa, é filho, amém? Precisa de mãe, precisa de pai, precisa do respeito, precisa do interesse, que família é família em qualquer lugar. Então, irmãos, né? Quantas vezes eu vejo pais querendo que seus filhos sejam aquilo que eles não foram. Estou num jogo de futebol e está lá o pai ordenando o filho, está criticando o filho. O filho tem que ser bom porque ele quer, porque ele quer vencer pelo filho. Eu já vi tantos pais destruir a vida dos filhos. Eu já aconselhei tantos filhos oprimidos pelos seus pais, pelas suas mães. Não, se eu fizer isso, quer dizer, eu não posso ser quem eu sou. Sabe, esse filho ideal, ele precisa morrer no seu coração, para que ele seja, esse seu filho, a pessoa que Deus criou ele para ser. Amém, irmãos? Deus nos chamou para amar e para fazer isso que a Gabi falou, esses 5 pontos aqui. A gente vai mandar esses slides para você no grupo de células, tão importante isso, tão relevante, né? E é verdade, quando você botou o negócio dos livros, pouca gente fotografou, né? Às vezes eu ponho coisas aqui, as pessoas levantam e fotografam. Não interessa. Se interesse um pouco mais. Porque no final, quando chegar lá nos céus, Deus não vai perguntar do seu dinheiro, das suas empresas, dos seus negócios, nem da sua filantropia, nem do quanto dinheiro você deu para a igreja. Ele vai perguntar: seus filhos como estão? Seus netos? Então, é isso. Vamos orar sobre isso, amém, irmãos? Então, vamos, primeira coisa, arrependimento. O que nós pais temos que nos arrepender? Esse negócio da palavra dura em casa, né? Que você não leu todas as frases do slide, né? Mas o ambiente na casa Gabriel falou, a gente não achava ninguém falar mal lá. Eles brigavam com a gente. Falei, então, se quiser falar comigo pessoalmente, você pode. Mas aqui na mesa você não fala. Eu te ouço do seu problema. Mas os seus irmãos não têm que ouvir a sua insatisfação com aquilo ali. Mas eu entendo que tem. Amém, irmãos? São coisas desse tipo, são simples. Coloca a mão no seu coração aí, o que o Senhor falou. Você é filho, você é pai, você é mãe, não sei. Mas vamos dizer, Senhor, ajuda a gente a corrigir o que está errado, Senhor. Ajuda a gente a pedir perdão para os nossos filhos. Quantas vezes eu pedi perdão para os meus filhos? Eu não posso não pedir perdão. Toda vez que eu pedi perdão aos meus filhos, eles aprenderam. Eles aprenderam, dizendo, se meu pai me pediu perdão, quem sou eu para não pedir? Então, Senhor, nós só estamos abrindo nosso coração aqui, Senhor. Todos somos filhos. Todos temos questões, talvez, com pais e mães. E talvez nós, como pais e mães, também temos questões com os filhos. Mas, Senhor, o Senhor veio para unir o coração dos pais aos filhos. E unir o coração dos filhos aos pais. E nós oramos nesta manhã. Pai, une o coração dos pais aos filhos. Nesse dia das mães, especialmente. Reconecta aqueles que estão desconectados. Pai, aqui há filhos desconectados, há filhas desconectadas. Ou há pessoas que nós sabemos que estão desconectados dos seus pais e filhos. Senhor, muda essa situação da nossa comunidade. Começa conosco, Senhor. Não adianta, a gente não quer ser hipócrita de dizer que está tudo bem. Senhor, mas há coisas que nós não podemos fazer. Só o Senhor pode atuar nos corações. Então eu peço, atua no coração dos pais e filhos hoje, Senhor. Para que haja reconciliação, perdão. Quando nós perdoamos, a porta do céu se abre e se fecha todas as operações das trevas. Se você precisa perdoar o seu filho, o seu pai ou a sua mãe, perdoe agora do íntimo. Quando você perdoa, você fecha a interferência das trevas e começa a entrar luz. E você vai ver que tudo se reconcilia. Pai amado, nós oramos, reconecta o coração de pais e filhos, de mães e filhas. Reconecta o coração, Senhor. Porque nós somos uma família, nós todos vamos viver na eternidade juntos. E nós oramos abençoando cada um aqui, Senhor. Talvez a sua dor seja muito grande em relação ao seu pai, ou à sua mãe biológica, talvez tenha te abandonado. Mas há um pai nos céus que não abandona. Há aquele que diz, você é minha filha amada, eu nunca vou te deixar, eu nunca te deixarei.
podemos nos apegar a Ti, Pai. Eu peço, Espírito Santo, derrama a Tua cura neste momento no coração dos pais e dos filhos. Derrama a Tua cura nas famílias, Senhor. No nome de Jesus. Ora com a pessoa do seu lado agora. Pega na mão dele aí. Na mão dele. Vamos orar juntos. O Senhor, nós declaramos cura sobre a nossa casa. Nós declaramos cura sobre os nossos filhos. As mães que estão tão entristecidas às vezes com os filhos. Senhor, cura esses corações. Senhor, atua de maneira sobrenatural hoje. Porque todos somos filhos. E Tu és o nosso Pai amado. O Teu amor é suficiente para cobrir todas as coisas. O Teu amor é suficiente para a gente amar, mesmo quando nós não fomos amados. Pai, dá força e graça para os filhos amarem seus pais. Embora talvez eles vão voltar para casa agora e os pais não mudaram. Mas derrama a Tua graça sobrenatural nesses filhos e filhas. Derrama, Senhor, a Tua graça no coração de mães e pais, que talvez vão ver o seu filho ainda distante, mas a Tua palavra sempre vai se cumprir. E nós ousamos profetizar aqui que o coração dos pais vão se unir aos filhos. Que nós vamos viver um momento de grandes reconciliações, Senhor. Porque nós estamos crendo hoje no poder do Teu Espírito que quebra todas as cadeias. Declare isso, fala: eu quebro todas as palavras negativas que eu disse contra os meus pais. Hoje, diante de Deus, eu quebro todas as palavras negativas que eu disse contra os meus filhos. Comece a abençoar os seus filhos. Diga: eu abençoo os meus filhos. Cite por nome: eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo a Gabriela, o Gustavo, a Milena. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo a minha esposa. Eu abençoo meu marido. Cita: eu declaro a Tua bênção sobre a minha casa.